Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui reunidos hoje mais uma vez para nós lermos uma história incrível na Palavra de Deus e que vai falar sobre um personagem fantástico, um homem que já muito velho recebeu uma promessa de Deus e Deus, mesmo passando já muito tempo, cumpriu essa promessa na vida dele. Mas para que isso acontecesse, ele teve que fazer algo muito importante que nós devemos também. Vamos descobrir juntos o que é que aconteceu, que história é essa, de quem estamos falando? Nós vamos pegar as nossas Bíblias. A minha Bíblia já está aqui comigo. Você vai pegar a sua. Nós vamos orar juntinhos e vamos começar. Amém? Feche os olhinhos, vamos orar ao Papai do Céu. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que estaremos lendo a Tua Palavra e meditando na Tua Palavra. Nos usa, Senhor, como canal de bênçãos. Toma cada um, Senhor Jesus, que estará ouvindo esta mensagem neste momento. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, no nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Então nós vamos pegar as nossas Bíblias, abrir lá no livro de Gênesis. Muito fácil, né, gente? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 11, lá no versículo 35. Vamos lá. Não, 31. Isso, 31. Aqui a letrinha tá muito pequenininha e a tia não tá enxergando direito. Certo dia, Terá, é o nome da pessoa, Terá, tomou seu filho Abrão. Quem é que sabe sobre Abrão? Nós vamos aprender sobre ele. Sua nora Sarai, né, que era a esposa de Abrão, e seu neto Ló, que era filho de seu outro filho Arã, mas esse outro filho dele depois morreu. E se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, que é a terra prometida, mas pararam em Arã, em uma outra cidade, antes de chegar na terra prometida. Eles deram uma paradinha em uma outra cidade e ali eles ficaram morando por um certo tempo, né? E Terá, que era o pai de Abrão, ele viveu por 205 anos. Incrível isso, né? As pessoas antigamente, elas viviam muito mais tempo. E depois ele morreu ali mesmo naquela terra de Arã. Vamos ler agora no capítulo 12, no primeiro versículo. O chamado de Abrão. Deus chamou Abrão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, sai da sua terra, da sua parentela, né? De todos os seus parentes, de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus estava fazendo com Abrão ali um tratado, uma promessa. Olha que coisa magnífica. E ele ouviu a voz de Deus. Naquele tempo, eles viviam em cidades onde eles cometiam muita idolatria, adoravam muitos deuses. Mas Abrão, ao ouvir a voz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele obedeceu. Que coisa linda! E por ele ter obedecido, por ele ter tido fé em Deus, ele acreditou, ele creu em Deus, porque ter fé é acreditar. Por isso ele é chamado de Pai na fé. Vamos continuar lendo? Vamos ler lá no versículo 6, ainda no capítulo 12. Então Abrão partiu,
viu? Ele obedeceu, ele foi, como o Senhor havia instruído. E o seu sobrinho Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã, ali onde ele morava, na casa dos pais. E ele pegou a sua esposa Sarai, né, e o seu sobrinho e foi embora. Nem sabia para onde, mas ele foi obedecendo uma ordem de Deus. Quem aí obedece à voz do Senhor? Por mais que pareça difícil, os propósitos de Deus sempre serão melhores e maiores que a nossa vontade. Então nós devemos o quê? Obedecer ao Senhor. Procurar ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele fala para nós, em nosso coração e na sua palavra. Amém? E ali ele foi e seguiu para a terra de Canaã, que é a terra prometida. Continuando, ao longo da sua caminhada, né? O que aconteceu? Abrão recebeu um novo nome. Ele passou a se chamar, quem é que sabe? Vamos ler para a gente descobrir juntinhos? Ao ouvir as palavras do Senhor, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Olha que coisa esplêndida! Além disso, mudarei o seu nome. Você não será chamado Abrão. Por que ele era chamado Abrão? Tem um significado. O nome dele significa Abrão, pai elevado. Mas e Abraão? Significa pai de uma multidão, pai de nações, de muitas pessoas, assim como Deus ordenara, né? Como Deus falara com ele. Vamos continuar lendo. Darei a você, lá no versículo 8, no capítulo 17. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, aonde hoje vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Aleluias! Quando Deus nos chama, Ele vai providenciar tudo em nossas vidas. Por mais que a gente pense que a gente vai deixar coisas para trás, pessoas, que vai ser difícil, Deus nunca vai nos desamparar. Tudo será providenciado, nada nos faltará, e nem aqueles que nós amamos, porque Deus é perfeito. Amém? Então vamos continuar lendo na palavra de Deus, descobrir mais sobre Abraão, que mudou o nome. Então agora Sarai, a esposa de Abraão, também recebeu um novo nome. Ela será chamada de Sara. Que nome lindo, né? Deus não se esquece daquilo que Ele nos promete, né? Deus cuida de nós. Então, lá no versículo 15 do capítulo 17, vamos ler assim: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu darei e abençoarei, e ela se tornará mãe de multidões, assim como Abraão. Porque eles eram casados, né, marido e mulher, mas eles eram velhinhos já. Porque quando Deus falou com ele a primeira vez, Abrão estava com 75 anos. E quando ele recebeu essa promessa de que seria pai de nações, o que será que passou na cabeça dele? Poxa, já tô velho. Ah, não acredito. Ele duvidou.
Mas quem é que não duvidaria, né? De ser já velho, já muito velho, né? E aí ele duvidou. Mas por que será que ele duvidou? Por conta da idade dele. Ele já estava com 99 anos. Olha, um velhinho de 99 anos. E a Sara também já estava velhinha, com 90 anos. Mas Deus fez essa promessa maravilhosa, que eles seriam papais. Você ama o seu papai e a sua mamãe? Eles farão de tudo sempre do melhor para cuidar de vocês, assim como Sara e Abraão cuidaram de seus filhos. Então vamos lá. E mesmo que a promessa de Deus demore a acontecer nas nossas vidas, nós não devemos duvidar. Nós devemos acreditar como Abraão e Sara depois acreditaram. Eles tiveram fé em Deus. Naquela hora ali, eles até tiveram uma dúvida, porque eles já estavam velhinhos, né? Mas depois o coração deles acreditou em Deus, naquela promessa, e eles continuaram obedecendo a Deus e acreditando. E o que será que Deus fez posteriormente a essa promessa? Vamos continuar lendo na palavra de Deus? Então nós vamos continuar lendo aqui no capítulo 17, vamos descobrir como é que tudo isso aconteceu, o que foi mais que Deus falou para eles. Aí Abraão se prostrou com o rosto no chão e até riu. E pensou, né? Porque ele havia duvidado no início. Como eu, aos 100 anos, poderei ser pai? Ele perguntou, né? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Ele ficou pensando nisso. Então Abraão disse a Deus, né? Como vai ser isso? Eu estou velho. Como eu vou ser pai? E Sara, como vai ser mãe? Mas Deus respondeu assim: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará de... Quem é o filho da promessa que Deus fez a Abraão e a Sara? É o Isaque. Esse mesmo Isaque é o filho da promessa. E você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Então, o mais importante na nossa vida é sempre a gente ouvir a voz do Senhor em nosso coração, à medida que a gente ora e fala com Deus, lendo a palavra de Deus, crendo que Ele é um Deus único, poderoso, que pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas, e não se esquecer jamais do sacrifício maior que Deus fez ao entregar Jesus na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida, a nossa vida. Então nós devemos ter a fé como de Abraão, que foi chamado nosso pai na fé, porque ele teve uma fé muito grande. Ele obedeceu sem saber da existência de Deus, sem saber de nada. Ele só ouviu a voz do Senhor chamando por ele enquanto ele estava lá na casa do pai dele, lá naquela terra onde eles saíram de Ur dos Caldeus e foram para uma terra chamada Harã, fizeram moradia lá. E Deus falou com ele, e mesmo ele sendo velho, ele obedeceu. Ser obediente é muito importante em nossas vidas, nos faz ter fé e acreditar em Deus. Amém? Beijo grande da tia.